Olá, seja muito bem-vindo ao canal de Fé em Fé. Esta é a sexta parte da série Escatologia Cristã, um panorama resumido. Neste vídeo também estaremos falando dos falsos profetas, os falsos ministros. E nessa ocasião estaremos fazendo a abordagem a partir do Novo Testamento. Se você gostar desse vídeo, ao final, não esqueça de se inscrever, curta e compartilhe. Nós introduziremos o assunto já na Nova Aliança, no Novo Testamento, tratando agora dos falsos profetas, dos falsos ministros no Novo Testamento. Nós falamos no vídeo anterior da atuação dos falsos pastores, falsos profetas, falsos sacerdotes no Antigo Testamento. Agora nós vamos tratar desse assunto no Novo Testamento. Lembrando que esse assunto é direcionado à escatologia, buscando identificar falsos ministros, falsos profetas, que se apresentariam nos últimos dias, antecedendo a volta de Cristo. Vamos apresentar de imediato as figuras pastorais do Novo Testamento, as instituições pastorais, instituições de liderança. Basicamente, nós temos aí na parte administrativa o bispo e o diácono, que estão ligados à área administrativa. Então, esses dois ministérios, o bispo e de diácono, cuidam da parte administrativa da igreja. E nós temos aqui um segundo grupo ligado ao ministério da palavra, que seriam os apóstolos, os profetas, doutores e evangelistas. E todos eles, nós enquadramos eles como pastores, por pastor aqui ser um termo genérico. Hoje em dia usa-se muito o termo pastor como título, mas nós vamos ver que o título que é dado ao pastor que administra a igreja é o título de bispo, que seria, no caso do grego, episcopos, e auxiliado por diáconos. O bispo no Novo Testamento era a liderança, era o líder da congregação, auxiliado por diáconos, que ajudavam ele a fazer o trabalho do ministério. E na palavra nós temos aí os doutores e os evangelistas, e nós temos aí com a revelação também profetas, no Novo Testamento. Vamos aqui pontuar um ponto importante aqui. Esses ministérios, eles com exceção do apostolado, todos eles têm sucessão. Então, desde que a igreja foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo, esses ministérios perpetuam até o dia de hoje. Eles têm sucessão e têm base bíblica para a sua sucessão. O apostolado, o ministério de apóstolo, não tem sucessão. Não existe base bíblica para a sucessão apostólica. Então, apóstolo no Novo Testamento são só os 12 que andaram com o Senhor Jesus Cristo. E nós temos aí também o apóstolo Paulo, que se converte após a crucificação. Então nós apresentamos aqui as instituições pastorais do Novo Testamento. Eu vou deixar as referências para você averiguar nos textos bíblicos. É importante que você, ao ver esse vídeo, você leia as fontes bíblicas que tratam do assunto, para você reforçar o seu aprendizado e ter certeza do que está sendo relatado aqui. Agora, como que é a atuação, Nós vamos identificar aqui, nós falamos de atuação no Antigo Testamento, nós vamos falar agora da atuação no Novo Testamento. E já vou advertir, já vou prevenir você que me ouve, que não é muito diferente da atuação no Antigo Testamento, a atuação dos falsos ministros aí no Novo Testamento. Nós vamos começar essa abordagem lá no Evangelho segundo escreveu Mateus. No capítulo 7, a partir do verso 15.
Nós vamos começar tratando dos profetas, né? Vamos falar estritamente aqui dos profetas. Depois nós falaremos dos doutores e finalizaremos com os pastores, né? Com os bispos. O profeta, lembrando aqui, o profeta cuida sempre da parte da revelação, né? A questão do prodígio, estar com o profeta, a revelação. A parte administrativa com o bispo. E a questão do ministério da palavra com o doutor e com o evangelista. Nós vamos falar agora dos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, por esse relato aqui, nós já vemos a semelhança daquilo que descreve o profeta Isaías no seu capítulo de número 57, a partir do verso 10, com o que está sendo dito aqui. Aqui no Novo Testamento ele está sendo comparado com lobo. O profeta Isaías chama eles lá de cães. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má, maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se lançando no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Então, como que se identifica? Como que se faz para desmascarar um falso profeta? É só identificar as suas obras, né? Prestar muita atenção nas suas obras. E o que o profeta Isaías aponta para obreiros fraudulentos? Qual que é a característica deles apontada ali em Isaías 57? Isaías identifica eles como cães, como gulosos, como preguiçosos, não gostavam de trabalhar, né? Gostavam da glutonaria, da bebedeira, eles eram gananciosos, gostavam do dinheiro, né? Da opulência, da glória. É o que o profeta Isaías nos relata, a partir do verso 10 ali até o verso 12, Isaías 57. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome nós fizemos muitas maravilhas? E aqui nós identificamos também outra semelhança ali com os falsos ministros do Antigo Testamento, os falsos profetas. O falso profeta, ele não é alguém que vem identificado, né? Nós vamos ver os exércitos das nações hoje identificados com a sua roupagem, eles carregam a sua bandeira. Cada soldado é identificado pelo seu uniforme. Claramente você conhece um soldado de uma nação pelo seu uniforme. Então, uma nação guerreia contra outra, conhece o seu adversário. Nesse caso, não. O lobo, o falso profeta, ele não vem como inimigo do evangelho. Ele não se apresenta como ministro de Satanás. Ele se apresenta como um ministro do evangelho. Alguém que está a serviço de Cristo. Ele se apresenta como pastor. Mas quando nós olhamos para as suas obras, é obras de lobo, obra de cão. Identificamos eles pelas obras. Vamos seguir aqui em Mateus 24. Nós vamos ver Mateus relacionando eles no verso de número 5, dizendo, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Nós vamos destacar aqui uma particularidade em Mateus 24, atribuída aí aos falsos ministros, aos falsos profetas, a qual nós temos que separar aí dois grupos. Um grupo que está no nosso agora, atuando nos nossos dias, que atuou aí no passado, desde a fundação da igreja, né, que apresenta aí falsas profecias, engano, né, e
e toda sorte de distorções bíblicas, né? Porém, os que vão se apresentar, o segundo grupo aí que vai se apresentar na última hora, ele aparenta, né? O que nos aparenta, assim, que nos dá, pela menção do texto bíblico, o que o texto bíblico nos apresenta, esses falsos ministros, esses falsos profetas da última hora, eles vão fazer prodígios espetaculares. Essa é a diferença entre os falsos pastores ou falsos profetas que nós estamos vendo aí nos nossos dias, que vai diferenciar um pouco dos da última hora. Os da última hora vão manifestar coisas espantosas, né? Sinais e maravilhas que vão deixar as pessoas atônitas, né? E isso aí nos faz entender o quê? Que a apresentação deles, né? Eles vão ganhar o povo com sensacionalismo, né? Eles vão apresentar sinais e maravilhas que vão provocar no povo uma curiosidade, vão despertar no povo a atração, porque o povo gosta o quê? Do sensacionalismo. O sensacionalismo atrai pessoas, né? No tempo do Senhor Jesus Cristo, as pessoas queriam o quê? Queriam ser curadas de doenças, o paralítico queria andar, o cego queria ver, o leproso queria ser curado. O público de hoje não, eles querem o sensacionalismo. Eles querem ver manifestação de poder, maravilhas. Eles querem ver pessoas caindo. Eles querem ver prodígios, demônios sendo expulsos, né? Espetáculo, show, né? Eles querem ver fogo descer do céu. Eles querem sensacionalismo. Eles gostam do barulho, da farra, né? E os falsos profetas da última hora, eles vão oferecer isso. Eles vão oferecer esses sinais, eles vão oferecer essas maravilhas, né? Então, nós vemos aí uma tendência nos falsos profetas, de eles começam com pouca força, né? Apresentando coisas ali, né? Relativamente que não chama muita atenção, engana e tudo mais, mas não chama muita atenção, partindo para uma evolução, né? À medida que vai passando o tempo, vai se aproximando o fim, esses profetas vão aumentando a sua força, eles vão aumentando o seu poder de influência, eles vão aumentando digamos assim, o poder de convencimento, de convencer as pessoas, convencer ao engano. Aí, o que nós vamos pontuar também? Nós vamos tratar aqui agora, tratando de falsos profetas, né? No verso, vamos seguir aqui em Mateus, que ele trata também aqui, no verso número 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja, no verso 5, ele fala que muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo. Então aqui nós temos uma parte que vai se apresentar como Messias, né? Ele não é um falso, não é um cara, um personagem que vai fazer revelações. Ele vai se apresentar como uma autoridade, como um salvador. Ele vai querer ser um substituto de Cristo. Ele vai querer se apoderar do nome de Cristo. Ele vai querer ser um ungido. Ele vai querer ser um salvador. Ele vai se apresentar como Messias. Esse personagem, que pode ser um, né, em particular, mas pelo que o texto aqui não aponta para um, né? Ele aponta para vários que vão surgir aí como alguém que pode resolver a situação do mundo, alguém que pode salvar o mundo, alguém que pode trazer paz para as pessoas, um falso Messias. No 5 ele fala especificamente dos falsos profetas, que vão fazer sinais e maravilhas. E aí nós vamos para Mateus, a partir do verso 23, que diz assim: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou ele ali, não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e
farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que vos tenho predito. Portanto, se vos dissereis que ele está no deserto, não saiais. Saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Então, o que é que nós podemos deduzir aqui? Que vão surgir muitos falsos profetas, né? E esses muitos falsos profetas, em alguma ocasião, pode ser que chegue um tempo, que eles apontem para um falso Messias também, né? Na última hora, nós podemos nos reparar com a seguinte situação: falsos profetas que não só profetizam mentiras, mas que conduzirão ao povo a falsos messias, a falsos cristos, que podem se apresentar aí na última hora, como já vem se apresentando alguns aí de maneira subliminar. Então nós vemos aqui um relato dos falsos profetas, né? Traçando aqui um pequeno relato a respeito do seu comportamento, a respeito das obras que eles vão operar, a maneira que eles operam. Agora vamos tratar da questão do ensinamento, da questão dos falsos doutores. Nós vamos começar a tratar dos falsos doutores lá na segunda carta do apóstolo Pedro. No capítulo 2, essa carta basicamente, o bojo doutrinário dessa carta, a tendência dela é combater os falsos profetas, os falsos doutores, perdão. Então o alvo de Pedro aqui é os falsos doutores, também os falsos profetas, os falsos ministros, né? Ele escreve essa carta aqui aos crentes daquela época, alertando eles sobre os falsos doutores, no capítulo 2. Que diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, Israel, né? Tinha falsos profetas lá. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina desperdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Nós vemos aqui o que? Pedro apontando para outro perigo, no que se trata do Novo Testamento, outro perigo além do falso profeta, que é o que? O falso doutor, o falso mestre, que se apresenta como ministro de Cristo, ministro do Evangelho, mas ensina coisas que Cristo não ensinou, né? Ensina contrariedades bíblicas, né? Ele é contra o Evangelho, ele não está a favor do Evangelho, ele é contra o Evangelho. E ele diz o quê? E muitos seguirão as suas dissoluções. E aí nós temos que prestar atenção ao seguinte, nós vamos pontuar bem isso aqui. Nós temos que, além de tratar dos falsos ministros, falsos profetas, né? E os falsos doutores, nós temos que falar também do seu público. Esses homens, eles têm um público-alvo. Você conhece a lei da demanda e da oferta? Se não houvesse um público que gostasse da falsa profecia, da mentira, do engano, do ensino errôneo, da vaidade, se não existisse um público que gostasse dessas abominações, não existiria falso doutor e falso profeta. Mas existe um público que alimenta isso, que gosta do engano, que alimenta a mentira. Eles gostam de ouvir os falsos, ouvir profecias. Eles gostam de ouvir os falsos ensinos, né? Eles não querem entrar no reino de Deus. Eles querem ter uma vida confortável aqui na terra, né? É um público que não está preocupado com a santificação. Ele não quer a cruz de Cristo, ele não quer o sofrimento de Cristo, padecer pelo Evangelho, santificar, purificar. Esse público quer o engano, a mentira, a vaidade. E os falsos doutores, os falsos mestres, os falsos profetas oferecem isso a fartar.
Eles despejam isso nesse público, né? E por causa desses dois elementos, os falsos ministros e esse público que segue esses falsos ministros, o que vai acontecer? O evangelho vai ser infamado. Vão blasfemar do evangelho, vão blasfemar do caminho, vão blasfemar do nome do Senhor, né? Vão transtornar a imagem do evangelho. É o que está acontecendo hoje, né? Muitos não têm compromisso com o evangelho, não querem as verdades do evangelho, né? Mas querem ser de Cristo. Porque afinal de contas ninguém quer ser do diabo, todo mundo quer ser de Cristo, porque ser do diabo é feio. Aí eles vêm para um evangelho que não é o de Cristo, recebem um Jesus que não é o pregado no evangelho, e muitos deles acabam recebendo um espírito a qual a igreja primitiva e a igreja dos apóstolos não recebeu. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais, já de largo tempo, não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Esse é o relato do apóstolo Pedro. Vamos ver o relato do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 11. Porque se alguém vindo pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçaste, com razão sofrereis. O que ele está dizendo à igreja de Corinto aqui? Que se eles recebessem outro Evangelho, outro Cristo e outro Espírito, ao qual os apóstolos não tinham anunciado, que eles iam sofrer. E aí, no verso 19, nós vamos ver o seguinte: porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão. Lembra lá no Antigo Testamento, que os falsos ministros queriam ser donos das ovelhas, os falsos pastores, não queriam cuidar delas, mas queriam dominar com servidão? E se alguém vos põe, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se fôssemos fracos, mas como qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. E aí, Paulo aqui dá um breve relato do que acontece com uma igreja quando ela recebe um lobo, né? Quando ela tem um lobo ali que não está a favor do evangelho, mas sim contra o evangelho para devorar as ovelhas. A nomenclatura do como que o apóstolo Paulo chama esses falsos ministros, esses falsos doutores, os falsos ensinadores. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfiguram-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras, né? Então nós vemos ali o apóstolo Paulo dizendo assim, nomeando eles de ministros de Satanás, né? Eles não estão ali de passeio, eles estão ali para executar uma obra má, para devorar o rebanho. Vamos ver também o relato do apóstolo Paulo lá em 1 Timóteo. No capítulo de número 4. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Né? Olha o que os falsos mestres vão ensinar, né? Muitos deles já estão ensinando. Isso aqui é um processo que já está em andamento desde o tempo dos apóstolos.
A diferença dos dias que vão anteceder a volta de Cristo é o quê? Quando estiver próximo da vinda do Senhor Jesus Cristo, isso aqui vai estar no seu auge, vai estar com força total. E aqui ele diz o quê? Que eles estavam ensinando o quê? Doutrinas de demônios, fazendo um serviço para o inferno. Então, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Esse é o relato, 1 Timóteo capítulo 4. 2 Timóteo capítulo 4. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Né? Verso 3. Aqui ele está se referindo aqui ao público. Né? As pessoas que elas, nos últimos tempos, né? Isso está tendendo a aumentar. Né? As pessoas não querem dar ouvido à verdade do Evangelho. E aí o apóstolo Paulo diz o quê? Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Né? Eles não vão suportar ouvir a palavra pecado. Eles não vão suportar ouvir a palavra santificação. Eles não vão suportar ouvir a palavra reino de Deus, vida eterna, cruz de Cristo, pureza, justiça. Eles não vão suportar esses ensinos. Eles não vão suportar essas coisas. Eles vão querer a vaidade, o engano, a prosperidade financeira, a glória, a saúde. Eles vão querer uma paz relativa. Eles vão querer ser amigos do pecado, amigos da carne. Mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas concupiscências. Ou seja, esse público é quem produz os falsos profetas, os falsos doutores. Se não houvesse, por exemplo, no mundo, ninguém que gostasse de feijão, o feijão já tinha acabado. Né? Quem ia plantar feijão se ninguém compra? Pode ser que já tivesse acabado. Se ninguém gostasse de banana, ninguém ia querer mais plantar banana. Quem vai querer plantar banana se ninguém come banana? Né? Então, quem produz, quem fabrica os falsos profetas, os falsos doutores, são esse público que não gosta da verdade. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Ou seja, esse público ele gosta, perdão, o público que não gosta do Evangelho, que não quer de fato se converter às verdades do Evangelho, ele usa o nome de Cristo, né? Ele se diz cristão, né? Mas o que ele gosta é o quê? De história, de fábula, de conto de fada. Veja o que os doutores estão ensinando hoje. Coisas que seriam impensáveis de um apóstolo de Cristo ensinar, de um bispo da igreja ensinar. Coisas que você nunca ouviu no Evangelho, pelo ensino do Senhor Jesus Cristo, esses homens suscitam nos nossos dias. Mas tu sê sóbrio, em tudo sofre. Veja bem, olha o que o apóstolo Paulo identifica no verdadeiro ministro de Cristo. Você pode olhar aqui o que ele aconselha a Timóteo. Mas tu sê sóbrio, em tudo sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista. Cumpre o teu ministério. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, que me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui está se despedindo de Timóteo, né? O apóstolo Paulo tinha acabado a sua carreira. E aqui nós temos aqui um pioneiro. O apóstolo Paulo foi um pioneiro no combate
aos falsos mestres, aos falsos pastores, aos falsos ministros, aos lobos, aos falsos obreiros, fraudulentos, que batalham contra o Evangelho de Cristo, que querem se aproveitar do Evangelho de Cristo para ganhar dinheiro, para viver bem, para ter lucro, para ter folga, para ter glória, para ter fama. O apóstolo Paulo foi um pioneiro. Então aqui nós fazemos um breve relato também sobre os falsos doutores e o seu público. Vamos agora partir para a terceira figura aqui, que é o bispo, né? O pastor. Nós vamos lá recorrer, para tratar desse assunto, nós vamos recorrer ao Evangelho, o Apocalipse de João. E nós vamos ver o seguinte. Eu li aqui no último relato, né? Segunda Timóteo, ali no capítulo 4, você vê o apóstolo Paulo se despedindo de Timóteo. Lá em Atos capítulo 20, ele se despede ali da igreja da Ásia, né? Ele diz que não veria mais o rosto dos irmãos ali depois que ele vai preso para Roma. Ele vai preso em Jerusalém e é conduzido até Roma. E aqui, provavelmente, é a sua segunda prisão. Ele já está perto de ser decapitado e se despede aqui de Timóteo, daquela igreja que Timóteo pastoreava. Aí o apóstolo Paulo ali é um dos... morre ali por volta do ano 64. Pedro também ali por volta de 68. Aí nós vamos caminhar aqui no Apocalipse, nós chegamos aí na década de 90 do primeiro século. E só tem vivo ali o apóstolo João. E o apóstolo João, mesmo sendo apóstolo, também era profeta. E o Senhor dá uma revelação a João, uma profecia, o Apocalipse. E no início do Apocalipse, essa profecia é dirigida àquelas igrejas daquele tempo ali de João. E veja o que já estava acontecendo com algumas igrejas pouco tempo após a morte dos apóstolos, né? O que já estava a operação desses falsos ministros, né? Dos falsos profetas, combatendo com o Evangelho. Nós vamos ver aqui a ação deles, ali já no final do primeiro século, combatendo contra o Evangelho e se apoderando do Evangelho para destruir o Evangelho e escarnecer do nome de Cristo. Capítulo 2, né? Nós vamos ver aqui que a primeira carta é para o bispo que está na igreja de Éfeso, ao anjo que está na igreja de Éfeso, né? Eles querem ver assim: verso 2, conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. Nós vamos ver ali que tinha falsos apóstolos já combatendo contra a igreja de Éfeso, após a morte do apóstolo Paulo. E o capítulo 2 aqui vai identificar uma falha nesse bispo. Qual que era a falha? Tens, porém, tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, e se não te arrependeres. Então aqui, essa igreja de Éfeso estava com problemas, né, na questão do fervor. Eles não estavam vigilantes mais, né, como a igreja de Éfeso no início, né? Uma igreja ali formada pelo apóstolo Paulo, seus discípulos, né? Uma igreja que gostava do ensino, da instrução, que é uma igreja muito firme, né? Ela estava afrouxando, ela estava se distanciando do Senhor. E aí nós vemos o Senhor repreender eles. Nós vamos ver aqui também um relato sobre a igreja de
vamos passar aqui para a igreja de Pérgamo, né? Conheço as tuas obras, e onde habitas, que onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços, né, diante dos filhos de Israel, para que comessem do sacrifício da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Aí nós identificamos aqui uma tolerância dessa igreja, né? Uma tolerância dessa igreja com falsos ensinos, com lobos que entraram ali para devorar a igreja. Eles estavam ensinando coisas semelhantes ao que Balaão ensinou e o que Jezabel ensinava, que era a corrupção, a prostituição, a idolatria, o engano. Eles afastaram o povo da lei do Senhor, e assim eles queriam fazer com essa igreja acerca do evangelho, separar essas pessoas de Cristo. Capítulo 14. E ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que, de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então nós vemos a situação desse bispo aqui da igreja de Laodiceia muito complicada, né? Nós vemos uma situação aqui desse bispo aqui muito semelhante à situação ali daqueles pastores do Antigo Testamento, né? Que gostavam da bebedeira, da folga, do lucro, né? Da opulência. Eles querem, ou seja, eles se fartavam de tudo aquilo que a carne deseja, né? Eles eram homens carnais. Então aqui esse bispo, o relato que a Bíblia nos dá desse bispo aqui de Laodiceia é de um homem carnal e não de um homem espiritual. É um relato de um lobo, né? E não o retrato de alguém que está ali para cuidar das ovelhas, para dar a sua vida pelas ovelhas. Aqui nós vamos encerrar. Nós tratamos aqui um pouco do comportamento, de como se comporta a figura aí dos falsos ministros no Novo Testamento. Nós falamos aqui da atuação dos falsos profetas, como tende a aumentar a influência dos falsos profetas e o seu poder de engano. E nós falamos aí de um público, né, que gosta dos falsos profetas, que ama os falsos ministros e os falsos doutores. Até aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse conteúdo. Esta é a 6ª parte da série Escatologia Cristã, um panorama resumido. Eu espero que você curta e compartilhe esse conteúdo e que você nos acompanhe no próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos encerrar essa série fazendo as considerações finais, encerrando esse panorama escatológico. Lembrando que aqui nós tratamos de uma forma resumida a escatologia, né? Nós tratamos aqui tão somente de uma forma resumida da questão escatológica até o ponto da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Ali quando se dá a chegada dele, né?
nós não vamos avançar para o milênio. Em outra oportunidade estaremos tratando do milênio. Mas aqui nesse panorama, vamos tratar a escatologia tão somente até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que você esteja comigo no próximo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta e compartilhe para que esse trabalho venha a crescer. E vem para Cristo.